Nesse vídeo nós queremos continuar aquela série de vídeos do cristão e o mundo moderno, e nesse nós vamos falar sobre o cristão e a tibieza. Também conhecido como mediocridade, ou cristão e a mediocridade. O que é a tibieza? A tibieza é um fenômeno da nossa vida espiritual e que é bastante problemática e que afeta muitas pessoas, muitos cristãos no mundo de hoje. Então é um problema gravíssimo, porque a tibieza é aquele estado de mornidão, que é também o que está escrito lá em Apocalipse. E por que é tão problemático? Porque lá em Apocalipse está dito que nosso Senhor vomitaria aqueles que são mornos, que não são quentes e nem frios. Então, isso é a tibieza. Você não é quente nem frio, você é morno. Você se contenta com um pouco. E por isso que é mediocridade. Por isso que é ser medíocre. É letargia. É que você não quer avançar porque você já tem o suficiente. Só que o suficiente não basta. Isso é o problema, porque a gente acaba pecando por ser tíbio, tá entendendo? Porque assim, quando a gente acaba confessando, é porque a gente sente a necessidade, porque tem pecados, e às vezes tem pecados graves. E muita gente espera cair em um pecado grave para poder se confessar. Ou seja, esse é o tíbio, que ele vai pecando de forma venial até pecar gravemente e se confessar. Então, o tíbio tem essa falta de vontade de avançar, de se entregar mais. Ou medíocre. Ele acha que porque não caiu em pecado mortal, então está tudo bem. Porque ele acha que ele tem que fazer só aquilo que está escrito como sendo obrigatório. Ou seja, ele segue apenas os 10 mandamentos, segue todos os mandamentos da igreja, segue tudo correto. Mas é uma lei farisaica, uma lei que se contenta com um pouco, que fica beirando no limite das coisas. E não passa longe daquele limite, mas fica no limite, ou seja, na beira do pecado. Será que isso é pecado ou não? Fica se perguntando, será que até onde eu posso fazer isso que não se torne pecado? Isso é muito evidente, né? Muitas pessoas perguntam isso. Até onde é pecado? Mas essa não é a pergunta que nós devemos fazer. Nós devemos saber o que é o pecado e o que são as ocasiões de pecado, ou seja, aquilo que nos leva ao pecado, para passar longe disso. O tíbio, ele vai confundir assim, o que também tem que diferenciar o escrúpulo. Porque o tíbio, ele olha para algumas pessoas escrupulosas e ele começa a pensar assim, não, isso é escrúpulo. Isso não é pecado, então? Se não é pecado, então não tem problema. Ou seja, é uma situação que te leva ao pecado, claramente não é pecado, mas ele não se esforça para eliminar a situação. E aí o que acontece, como no vídeo anterior que eu falei sobre a modéstia masculina e as bermudas, não sei o que, claramente que não é um pecado. Mas o mundaréu de tíbio que está aí embaixo nos comentários começaram a responder, não, então veja bem, isso é exagero, não sei o que, pra que tudo isso? Também assim não é tão problemático, é calor. Então esse é o tíbio, ele vai arranjar uma desculpa para ficar com o salário mínimo, entendeu? Ele não quer avançar, ele não quer se perguntar se é o suficiente só aquilo. Exatamente, e também é assim em relação à modéstia feminina. As pessoas se perguntam muito, será que usar tal roupa é pecado, é imodesto? Ora, a pergunta não é assim a questão de centímetros, dos limites das roupas e de outras questões. Não se trata de um manual, como a lei farisaica, que tinha várias e várias leis, mas que não eram aquela lei perfeita que nosso Senhor veio trazer depois, né? Como a questão do adultério, né? Os fariseus diziam que adulterar era pecado, mas nosso Senhor vai muito atrás disso. Ele vai dizer que quando você deseja uma mulher, isso já é pecar, você já cometeu adultério em seu coração. Ou seja, é preciso evitar aquilo que te leva a cometer um pecado mortal, que é o quê? Não só os pecados veniais, mas também nossas imperfeições espirituais. Imperfeições que às vezes não são pecados, mas que nós temos que evitar, porque nós temos que oferecer o mais perfeito. E conhecer elas. Não adianta tu só confessar o teu pecado. Tem que saber o que está te levando ao pecado. Muitos homens me mandam mensagens assim no privado, com isso. Isso é pecado, isso não é se trata disso, entendeu? Às vezes a gente cai rotineiramente no mesmo pecado. E por que você está caindo rotineiramente no mesmo pecado? É esse o problema. Em situações que não são pecados, mas que te levam, entendeu? Esse problema, você não está vendo isso. Aí eu vou dar um exemplo aqui de
de uma situação que te leva ao pecado, de pecado, e uma que é escrúpulo. Por exemplo, teve um garoto que me perguntou assim, por que você usa suspensório? Seria alguma coisa moral? Isso aí é um escrúpulo, tá vendo? O outro, e na praia não tem problema porque o meu coração tá puro. Isso aí é o quê? Tíbio. E, claro, desejar, consentir em pensar que está tendo um relacionamento com uma mulher. Pecado. Viu a diferença dos três? Uma é escrúpulo. O outro é tíbio. E o outro é um pecador, é claro. Entendeu? Essa é a diferença. Tu tá vendo que o tíbio, ele sabe que ali leva o pecado, mas ele fala, não, o que importa é o coração. E realmente o que importa é o coração, porque Jesus fala que comete adultério aquele que, né, olha para uma mulher com desejo. Então isso é cometer adultério no coração. Mas nós devemos atentar para o fato de que nós não podemos nos colocar em ocasião de pecado. Então não é, não, meu coração está puro, então eu posso estar à praia. Mas ir à praia, muitas vezes, é se colocar em uma ocasião de pecado que nós temos que passar longe. Então é evitar essas ocasiões que nos levam a pecar. Exatamente. Então, ter noção do que é o escrúpulo, situação de pecado e inclinações, que também tem isso, que é própria do teu temperamento. Aí você vai precisar se entender, conhecer, na verdade, o seu próprio temperamento, que a gente já falou aqui numa live sobre isso. Então, são essas 4 diferenças, tá? Então, o pessoal que é muito tíbio acha que você se adentrar mais na modéstia, na castidade, na vivência espiritual, não, isso é demais. Não, já ajudo a igreja, já sirvo 10 vezes por dia. Não precisa não. Né? Vamos parar com isso. E por que essa mentalidade do tíbio? Porque ele não compreende que nós precisamos buscar alcançar o que é mais perfeito, para oferecer o que é mais perfeito ao nosso Senhor. Nós não temos que nos contentar com pouco, porque nós fomos feitos para alcançar o céu, a perfeição, e às vezes nós ficamos contentes em alcançar os meios, mas nosso Senhor não quer os meios pra gente, Ele quer o alto, Ele quer que nós alcançamos o céu, aquilo que Ele nos preparou, que nós não sabemos o que é, porque já está escrito nas Escrituras que olho nenhum viu, ouvido nenhum escutou e coração nenhum pressentiu aquilo que o Senhor reservou para nós. Mas é isso que nós temos que ter em mente, que nós precisamos alcançar o que é mais perfeito. E para alcançar o que é mais perfeito, nós precisamos fazer o que é mais perfeito. Porque não basta ter fé, nós precisamos expressar a nossa fé em obras. Nós precisamos fazer obras, nós não somos protestantes, nós somos católicos. Let's credendo e let's orando. Exatamente. Então, a fé que você tem é a fé que você expressa, entendeu? Então não adianta ficar com essa coisa de só o interior que vale, porque eu vou fazer um vídeo lá na frente, que isso é um problema que Descartes soltou lá atrás como filósofo, que chegou nesse ponto aí. Aguarde, porque vai ser um vídeo bom. Então a gente tem que ter sempre isso em mente. Oferecer o que é mais perfeito. Se pergunte isso. Isso é pecado? Tá, não é pecado. Mas isso que eu tô fazendo é o mais perfeito? Ou eu posso fazer algo mais para Deus? Que vai agradá-lo mais ainda? Então não se contente com os poucos. Não se contente com os meios. Queira alcançar o céu. Queira fazer o que é mais perfeito. Porque lembra também a passagem que Jesus multiplicou os pães? E ele estava ensinando quando multiplica os pães, e as pessoas vão buscar Jesus não pela doutrina que ele estava passando, não pelo evangelho em si, mas pelo pão. Às vezes a gente fica só com pão, cara, sabendo que tem Jesus ali, entendeu? Exatamente. Essa é a diferença. Claro que eles eram a figura do tíbio, a figura do medíocre, que ele estava seguindo Jesus, mas estava só com o meio e não com o fim. E, de fato, é difícil sair dessa tibieza, é muito difícil. Nós só vamos conseguir isso com a graça de Deus, porque às vezes se contenta em fazer aquilo que é o mínimo, né? Então, tá bom, né? Vou rezar 1 terço por dia, tá tudo bem? Não. Reze mais, faça mais. Mesmo que seja aos poucos, né? Não queira fazer tudo de uma vez só. Ordene a sua vida para que ela seja... você saia da tibieza. Então tu vai ordenando as coisas, vai vendo onde é melhor a oração, vai vendo onde as suas obras são melhor, entende? Então também tem algo que acontece infelizmente, tá? A gente não vai entrar neste vídeo agora, mas é o problema de servir demais e rezar de menos.
Tá? Outro vídeo a gente vai falar sobre isso, pessoas que servem no altar, servir demais, rezar de menos. Então isso também é um problema tíbio que acaba caindo no escrúpulo, que se você deixar de servir, você não está dentro da igreja, etc, etc. Então aguardem, também é um vídeo polêmico, mas é importante porque está intimamente relacionado com a saída da tibieza e o aumento da vida espiritual. Então, esse é o vídeo, essa é a mensagem que nós queremos deixar para vocês, né? Saem dessa tibieza, porque isso pode se tornar um pecado grave, e isso acaba com a nossa vida espiritual, porque se a gente estaciona na vida espiritual, isso é muito problemático. A gente tem que estar sempre progredindo na vida espiritual, jamais estacionar. E o Tibio estaciona e acha que isso é ótimo. Então não se contente com os poucos, não fique andando na beira do precipício como se isso fosse maravilhoso, não. Corra para longe, corra para o que é mais perfeito. Esse é o segredo da vida espiritual que tantos santos nos deixaram, mesmo que seja difícil. Para nós é difícil, para todo mundo é difícil, mas reze, peça graça para que se saia desse estado de tibieza que tantos cristãos hoje estão adentrando. O 6º e o 9º mandamento, é isso? O 6º e o 9º mandamento são mandamentos que você não deve nem pensar sobre aquilo para que você não fique desejando, consentindo. Então você tem que correr. O Tibio, às vezes, né, no 6º e 9º mandamento, ele fica pensando se é lícito ou não pecar. Só esse fato já é pecado no 6º e 9º mandamento. Então você tem que correr dessas situações de pecado. Olha só, correr dessas situações de pecado no 6º e no 9º. Principalmente. Em todos eles, mas principalmente nesses, que é mais perigoso. Porque daí o cara não sabe porque ele tá pecando tantas vezes contra a castidade, mas é porque ele fica debatendo, dialogando. E com o pecado e com o demônio a gente jamais discute, a gente sai correndo, porque se a gente ficar dialogando, a gente perde. É isso que Santo Afonso diz. Enfim. Espero ter gostado desse vídeo. Deixe aqui nos comentários o que você achou, se inscreva no canal se você não é inscrito e também adentre nosso grupo no Telegram. Que está aqui no link aqui embaixo, tá bom? Até a próxima. Salve Maria!